CBN, eleições 2018. Eleições 2018, a CBN acompanhando de perto essa corrida agora ao segundo turno. E a gente hoje vai entrevistar aqui o candidato que ficou em primeiro lugar na disputa ao governo do estado de São Paulo, recebeu 31,77% dos votos. É o candidato do PSDB, João Dória, que está conosco ao vivo agora aqui na CBN. Olá, candidato. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela chegada ao segundo turno. Obrigado, Fabiola. Um bom dia para você, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da CBN. Estou cumprindo aqui parte da minha promessa com você, hein, Fabiola? Parte dela, porque o senhor não veio na nossa sabatina aqui, a gente se encontrou nos corredores e eu falei, por que não veio na nossa sabatina aqui, que foi uma sabatina muito interessante no primeiro turno. Por que não veio, aliás, hein, candidato? Não, falta de tempo, Fabiola. Campanha não é fácil. O dia que você fizer campanha, você vai ver como a dificuldade do tempo, a administração do tempo é difícil. Por isso até que eu mencionei, está pagando parte da minha dívida. A outra parte ainda fica no crédito. Fica no crédito para quem sabe depois, né? Aliás, candidato João Dória, qual vai ser o mote dessa segunda etapa da campanha? Vai surfar na onda Bolsonaro? Nós já declaramos o nosso apoio ao candidato Jair Bolsonaro nesse segundo turno contra o PT, contra o Fernando Haddad. Aliás, me pronunciei no próprio domingo, no encerramento do processo de apuração dos votos, na coletiva de imprensa. A CBN até reproduziu essa entrevista e coloquei claramente, não pedi contrapartida, não negociamos nada, não foi apoio negociado politicamente, foi uma decisão do candidato ao governo de São Paulo de apoiar Jair Bolsonaro contra o PT, contra Lula e contra Fernando Haddad, o que eu reafirmo agora aqui aos ouvintes da CBN. Agora, o senhor falou nós, não nós, o senhor mesmo, isso é uma decisão pessoal, né? Porque o PSDB está extremamente dividido em relação a isso. Nós, porque eu sempre uso o plural, nós, aqueles que estão comigo nessa eleição, que fizeram esta eleição comigo, as lideranças, o conselho político, não foi uma decisão isolada. Nós temos um conselho que se reúne constantemente e nós fizemos, naquele próprio domingo, uma reunião do Conselho antes de ir para a coletiva e a decisão foi materializada. Por isso é que eu uso o nós. Mas eu tenho que esclarecer que não é uma decisão do PSDB, é uma decisão do candidato João Dória. Aliás, esse vai ser o assunto hoje na executiva, que tem vários assuntos bem polêmicos, inclusive em discussão, né? Porque muito do que declara Jair Bolsonaro vai contra as raízes do próprio PSDB. Por exemplo, hoje mesmo, o senhor se sente desconfortável no PSDB por estar tão aliado, de repente, a questões defendidas pelo Jair Bolsonaro e não o PSDB? Já pensou em mudar de partido? Fabiola, eu não vou mudar de partido. Quem tem que mudar é o partido. É diferente. E quero esclarecer a você e aos ouvintes da CBN que ao apoiar e votar em Jair Bolsonaro, eu não estou endossando todas as teses do Jair Bolsonaro. O que eu endosso e quero reafirmar a você, os ouvintes da CBN, é o programa econômico do Jair Bolsonaro, que tem a liderança do economista Paulo Guedes, que é uma proposta liberal, construtiva, boa, com controle fiscal, que valoriza e apoia a desestatização, que é um programa que eu também apoio. Aliás, faremos isso aqui no governo do Estado de São Paulo. É um programa de controle fiscal, é um programa que prevê a atração de investimentos internacionais para São Paulo, um programa altamente liberal e que terá a nossa defesa como proposta econômica para o Brasil. E é o que o Brasil precisa. Nós precisamos gerar emprego, gerar oportunidades, e para isso precisamos de investimentos, Fabiola. Investimentos, principalmente investimentos internacionais que estão represados e que, a meu ver, com a eleição do Bolsonaro e principalmente com o grupo econômico de economistas sob a liderança do Paulo Guedes, o país terá credibilidade para atrair esses investimentos e, com isso, gerar novos empregos e novas oportunidades. Candidato, então quando o senhor disse recentemente que, se caso eleito, a partir de 1º de janeiro a Polícia de São Paulo iria atirar para matar, é algo que se assemelha muito ao discurso do candidato Jair Bolsonaro. O senhor mostra um tom acima
do que lideranças do seu partido costumam utilizar. Por que assume esse tom, candidato? Acha que a posição do PSDB com relação à segurança pública também deve ser revista? Deve ser revista sim, Fernando, e essa minha posição é muito clara. Seremos duríssimos no controle da segurança pública e esta decisão é uma decisão do candidato João Dória e será exercida com clareza. Evidentemente que a orientação para a Polícia Militar e a Polícia Civil é combater o crime, primeiro com a inteligência policial para evitar o crime, antes que ele aconteça. Mas na ação feita nas ruas, esta ação será feita de pronta resposta. E a pronta resposta é, se o bandido reagir a um policial, entre a vida de um policial, Fernando, a vida de pessoas de bem que estão nas ruas ou nas suas casas, e a vida de um bandido, eu fico com a vida das pessoas e a vida dos policiais. E o bandido vai para o chão. Agora, se ele reagir. Uhum. Em relação às outras declarações até de Jair Bolsonaro no passado, por exemplo, exaltando torturadores na época da ditadura militar, a negação da própria ditadura, seu pai que foi vítima, né, da ditadura militar, a questão também da declaração do vice ao autogolpe, isso não causa um pouco de constrangimento, candidato João Dória, já que o senhor está no PSDB há 17 anos e traz justamente essa bandeira da democracia, a luta pela democracia no Brasil, a questão também do combate à ditadura militar. Como é que fica o desconforto, de repente, desse discurso do Bolsonaro? Fabiola, o Jair Bolsonaro já ontem mesmo desautorizou as manifestações, você deve ter visto na TV Globo, no Jornal Nacional, ele desautorizou as manifestações do seu, nesse momento, candidato a vice. Ele teve discernimento e equilíbrio para desautorizar. E eu não concordo com estas afirmativas feitas pelo candidato a vice-presidente da República. E volto a dizer aqui a você, ao Fernando e aos ouvintes da CBN, Fabiola, que o fato de apoiar Jair Bolsonaro neste segundo turno contra o PT, contra Fernando Haddad, não implica que eu endosso todas as suas posições. Meu pai foi caçado e foi vítima da ditadura militar. Ficou 10 anos no exílio, de 1964 a 1974, vítima da ditadura militar. Portanto, eu não tenho a menor hipótese de defender qualquer movimento que empregue a volta da ditadura militar ou defenda posições desta natureza. E tenho também a convicção de que o próprio Jair Bolsonaro tem evoluído dia a dia no seu pensamento, no seu sentimento, no compartilhamento de ideias com pessoas que vão se associando à sua campanha para preservar os valores da democracia, respeitar os valores de um projeto liberal para a economia e dar a chance do Brasil voltar a crescer. Então, é nisso que eu acredito. Uhum. A Executiva Municipal do PSDB expulsou 17 integrantes do partido por infidelidade, né? Esse caso que está sendo discutido hoje em toda a imprensa, vai ser discutido também na Executiva Nacional lá em Brasília. Entre os expulsos estão o ex-governador Alberto Goldman e o atual secretário de governo Saulo de Castro, que apoiaram Paulo Scaff e Márcio França de maneira descarada durante aqui o primeiro turno, né? Outro que foi expulso foi Flávio Beal, que foi vice-presidente da Prodam e que administra um grupo de WhatsApp que tem o nome Tucanos com Bolsonaro, que foi criado 10 dias antes do primeiro turno. Bom, a gente conversou agora há pouquinho com o Alberto Goldman, que falou que essa medida é absolutamente arbitrária e que vai discutir isso na Executiva Nacional, e ele acabou atacando o senhor. Eu queria colocar aqui até para que o senhor possa responder. Vamos ouvir o que disse o ex-governador Alberto Goldman. Fabiola. Oi. Fabiola, eu nem preciso ouvir o que disse Alberto Goldman. Agradeço muito e dispenso. Uhum. Peço que você, inclusive, ouça o presidente da Executiva Municipal, o vereador João Jorge. Ele, na condição de presidente da Executiva, é que deve responder pela atitude, aliás, correta que adotou na expulsão de 17 pessoas. Todos são iguais. Nós ouvimos ele ontem, candidato, aqui, como ele falou hoje isso, e falou, agrediu o senhor, achava que o senhor gostaria de responder. Até quem... Não vou perder meu tempo. Fale com o presidente do PSDB Municipal, que responderá em nome do PSDB Municipal.
Vamos à próxima pergunta, Fabio. Vamos aproveitar bem o tempo. Vamos aproveitar bem o tempo. O José Serra... Não vamos gastar o nosso tempo à toa. Mas eu acho importante esclarecer isso, porque o senador José Serra também, que é senador por São Paulo, diz que essa expulsão segue o padrão Dória de truculência. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar de coisas positivas para os nossos ouvintes da CBN. Não quer falar sobre isso? Vamos falar de coisas positivas. Tá, vamos falar então sobre a possibilidade de o senhor ser governador do estado de São Paulo. Vai ficar os 4 anos no Palácio dos Bandeirantes, João Dória? Vou cumprir a minha obrigação. Estamos disputando o governo para cumprir o governo. E antes que você me pergunte sobre a Prefeitura de São Paulo, aliás, que a CBN ao longo de vários meses sempre repisou e recolocou esse fato, aos ouvintes que estão aqui, eu queria agradecer, inclusive, o fato de termos vencido aqui na capital e aqueles que compreenderam a importância do meu gesto de ter um trabalho ainda maior, de apoiar a ação competente que o Bruno Covas vem tendo à frente da Prefeitura de São Paulo e que, se eleito for governador, vamos ajudar muito a capital de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, nos programas onde, aliás, o governo já tem um envolvimento fundamental, na média, em todos eles, com exceção de segurança pública, de 40%, na educação pública, na saúde pública, na habitação popular, no transporte público, com metrô e trens, com CPTM, nas ações de assistência social e na segurança pública, 88% de envolvimento, obviamente, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. E, sendo eleito governador de São Paulo, vou apoiar ainda mais o trabalho do Bruno Covas numa ação integrada em benefício de todos os brasileiros que vivem aqui na capital de São Paulo. E quero agradecer o voto de quase 2 milhões de brasileiros que vivem aqui na capital, que compreenderam o meu gesto, ainda que chateados, e votaram e nos deram aqui a liderança também na capital de São Paulo, além da região metropolitana, e o interior do estado e o próprio litoral. O senhor daria um cargo ao ex-governador Geraldo Alckmin, caso o senhor seja eleito num eventual governo seu? Faria isso com muito gosto, Fabiola. Evidentemente que cabe esse é um entendimento que não houve ainda sequer, a conversa foi iniciada com o governador, mas é um homem correto, é um homem honesto, construiu 42 anos de vida pública com honestidade, com decência, governou muito bem São Paulo, seja como vice-governador, com Mário Covas, seja como governador, 4 mandatos, considerando que um deles ele completou 2 anos após a triste morte de Mário Covas. É um homem com todas as qualificações para atuar onde quer que seja na vida pública brasileira. E seria para São Paulo evidente que temos aqui que seguir o rito com humildade de vencer as eleições. Depois disso, evidentemente, caso o governador deseje prosseguir na vida pública, no executivo, portas absolutamente abertas e, repito, resguardada a humildade de que temos que ganhar as eleições, o governador Alckmin escolhe onde quiser atuar. Candidato, a gente combinou aqui o tempo, mas tem mais pergunta de ouvinte, só para deixar uma pergunta de ouvinte. Vamos lá, mais uma. Celso, candidato. Eu estou indo para Brasília, a razão é essa. Não é que eu queira falar pouco. Não, mas acho que é bem pontual. Nacional. O Celso pergunta o seguinte, candidato, por que o senhor acha que todo esse ódio que propaga contra o PT, uma hora não pode se voltar contra o senhor? Ele diz aqui que essa demonstração de que faz, que ele diz que quer paz e não ódio, não dissemine o ódio entre nós, quer paz aqui, diz aqui nosso ouvinte Celso. Por quê, candidato? Não, Fernando, eu não tenho ódio pelo PT. Eu sou um antagonista ao PT. Eu não propago ódio. Aliás, o PT é que costuma estimular o ódio, nós contra eles, que já foi protagonista de muitas agressões. E Fernando, e este nosso ouvinte, foi protagonista, inclusive, de assassinatos. Tem 2 que estão sob investigação até hoje. Aliás, de 2 ex-prefeitos do PT, que foram assassinados. Portanto, quem pregou o ódio, exercitou o ódio e fez a prática do ódio foi o PT. Eu não odeio o PT, eu sou um antagonista ao PT. E continuarei a ser, com todas as minhas forças, nesta eleição presidencial. Espero que todos os brasileiros que tenham consciência, que tenham razão e que sejam verdadeiramente apaixonados pelo Brasil, não votem no PT, não votem em Fernando Haddad, não votem em Lula, que dá prisão
quer controlar o país. Seria o cúmulo do absurdo o Brasil, depois de ter vivido o que viveu, de um ciclo perverso para o país, ter um presidiário comandando o Brasil. Espero que isso não aconteça. E se Deus estiver olhando o Brasil como vai estar, isso não vai acontecer. Bom, candidato João Dória, agradeço demais a gentileza de nos atender ao vivo aqui, obrigado, responder nossas perguntas. E vamos o aguardar também para o nosso debate que a gente vai fazer em parceria aqui com o G1. Já tem reunião marcada, sua equipe já confirmou presença na reunião. E aí sim a gente vai debater mais sobre os programas de governo aqui num debate CBN e G1. A gente aguarda. O senhor já confirma, não? Fabiola, preciso ver a agenda. Claro. Mas, de qualquer maneira, quero reafirmar aqui a minha estima pessoal por você. Eu, quando estive aí até participando de um outro programa, de uma emissora co-irmã, fiz questão de estar ao seu lado, te dar um beijo, dizer que nós falaríamos, atendi a esse convite também por respeito a você, por respeito a todos que fazem o Jornal da CBN, a CBN, quero deixar também o meu abraço ao Fernando, e o respeito a todos os ouvintes também. Em breve estaremos juntos, Fabiola. Um beijo grande para você. Um bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Um bom dia. Bom dia. Esse é o candidato João Dória, do PSDB, que concorre, então, ao governo do estado de São Paulo. A gente usou aí 15 minutos de entrevista com ele e amanhã esse mesmo tempo será dado da mesma maneira, no mesmo horário, para o candidato Márcio França, que ficou em segundo lugar na disputa. Então, a gente convidou ele também para conversar conosco hoje. Ele não pôde atender na agenda, a gente gostaria de fazer os dois no mesmo dia e ele não pôde estar com compromissos nessa manhã, mas amanhã, neste mesmo horário, daremos o mesmo espaço ao candidato Márcio França. 10 horas e 54 minutos.